Meu filho roubou 120 mil reais da minha aposentadoria. Me chamou de velho ingênuo. Mas mal sabia ele que eu era acionista do banco onde ele trabalhava. Foi assim que eu descobri que sangue nem sempre significa lealdade. A traição veio de dentro da minha própria casa. Não teve discussão, não teve aviso. Só vi o dinheiro sumir e depois o respeito. Mas ele errou com o homem errado. Porque eu passei a vida inteira sendo chamado de bobo, até aprender a devolver cada ferida com silêncio e justiça. Então escuta até o fim. E se essa história te fizer lembrar de algo que você já viveu, me conta nos comentários e diz também de onde você está me ouvindo. Aproveita e segue esse canal. Todo dia tem uma nova história de vida, dessas que a gente carrega quieto. Mas não esquece nunca. Pai, o Senhor precisa confiar em mim. Ele disse isso olhando direto nos meus olhos com aquele tom firme de quem já se sente mais adulto do que o próprio pai. Foi a terceira vez só naquele mês que ele insistia nesse assunto de melhorar meus rendimentos. Falava de um jeito bonito, técnico, cheio de palavras que eu nem entendia direito. Diversificar, liquidez, investimento de médio prazo. Eu escutava calado. Nunca fui homem de números. Fui homem de estrada. 40 anos como caminhoneiro, cruzando esse país de norte a sul. E o pouco que consegui juntar foi na força do braço, economizando moeda, fazendo milagre com o salário que nunca dava para tudo. Aquela aposentadoria não era só meu sustento, era meu orgulho. E no fundo, era meu escudo contra a velhice. Por isso, quando ele começou a insistir tanto em mexer no meu dinheiro, alguma coisa dentro de mim travou. O Roberto sempre foi um menino esperto, desde pequeno. Inteligente, falante, estudioso. Foi o único da família a entrar na faculdade. A gente ralou para pagar, eu e a Lourdes. Vendemos o carro, apertamos conta, deixamos de ir em médico para pagar boleto de cursinho. Tudo porque acreditávamos no futuro dele. E por muito tempo, achei que tinha valido a pena. Ele se formou, arrumou um bom emprego no banco, subiu rápido. Virou gerente antes dos 30, começou a usar palavras difíceis até para dar bom dia. E eu, do meu canto, só observava. Orgulhoso, sim, mas também um pouco deixado de lado, porque quanto mais ele subia, mais parecia distante. Ligava menos, visitava menos, e quando vinha, o assunto era sempre o mesmo. Pai, deixa eu cuidar das suas finanças. Naquele sábado, ele chegou cedo. Disse que queria tomar café comigo, coisa que fazia meses que não acontecia. Trouxe pão, queijo, suco natural. Sentou na minha frente e falou como se fosse uma proposta irrecusável. Tá tudo parado na poupança, pai. Isso não rende nada. O senhor poderia estar ganhando 5, 6 vezes mais com esse valor. Eu posso aplicar para você. Tudo em seu nome. Seguro. Transparente. Só preciso de uma assinatura. Ele estendeu os papéis sobre a mesa como quem oferece salvação. Olhei para os documentos. Olhei para ele. E vi ali não só meu filho, mas também um homem que eu já não conhecia tão bem. Um homem com pressa. Com urgência demais em colocar as mãos no que era meu. Assinei porque confiei. Porque era meu filho. Porque ele usou uma expressão que me pegou de jeito. Pai, se o senhor não confia em mim, vai confiar em quem? Aquilo bateu fundo. Porque no fundo, eu queria sim acreditar que ainda éramos uma família unida. Que ele ainda me via como pai. Que aquele café da manhã não era só uma encenação para me dobrar. Depois que ele saiu, fiquei com o papel em cima da mesa por horas. Reparei na minha própria letra, tremida, mal feita. A mão já não firma como antes. E aquilo me incomodou mais do que o contrato em si. A sensação de que eu estava ficando velho e vulnerável. Os dias foram passando. Ele não ligou mais, nem mandou mensagem dizendo se tinha feito o tal investimento. Achei estranho, mas me convenci de que era a correria. Afinal, gente importante tem agenda cheia. Voltei à minha rotina. Acordar cedo, fazer café, ler jornal impresso, regar as plantas. Só que a inquietação crescia por dentro. Sabe aquela intuição que vem quietinha, feito gota d'água pingando? Comecei a notar pequenas mudanças. Um débito automático que sumiu da conta.
Uma cobrança atrasada que nunca atrasava. Liguei no banco e o atendente me disse que era algo interno, que meu responsável estava ajustando. Meu responsável? Aquilo me soou esquisito, mas não questionei. Desliguei o telefone com um nó na garganta. Na semana seguinte tentei contato com o Roberto. Liguei 2 vezes. Nada. Mandei mensagem. Visualizada, mas não respondida. Então escrevi um bilhete simples de próprio punho, como fazia com a Lourdes quando queria evitar brigas. Filho, está tudo certo com minha conta? Tô um pouco confuso. Me avisa quando puder. Deixei no WhatsApp. A resposta só veio 3 dias depois. Curta. Tá tudo sim, pai. Confia. Mas algo no tom, ou talvez na demora, me fez sentir que não estava tudo tão certo assim. Foi quando comecei a sonhar com a Lourdes. Sonhos estranhos, repetidos. Ela sentada na varanda, mexendo no crochê e me dizendo: Benê, olha bem, nem tudo que brilha é cuidado. Acordava suado, com o coração apertado. Nunca fui muito de dar atenção para sonho, mas aquele me perseguia. Talvez fosse meu subconsciente, talvez fosse saudade, talvez fosse aviso. Só sei que depois disso, comecei a anotar tudo. Cada centavo que entrava, cada conta que pagava. E aos poucos, a desconfiança foi virando certeza. Mas ainda não sabia o que, nem como. Só sentia. Sentia que algo havia sido tirado de mim. E não era só dinheiro, era respeito. Um dia, fui até a lotérica pagar a conta de luz. A atendente, que me conhece há anos, perguntou: Seu Benê, o senhor mudou de banco? Aqui consta que sua conta foi encerrada. Senti o estômago embrulhar. Disse que não sabia de nada. Peguei a conta de volta e voltei andando, com as pernas pesadas, como se o chão tivesse mudado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado, com a televisão ligada no volume mínimo. A cabeça rodava. Lembrei de uma frase antiga que meu pai dizia: Quando o filho mente para o pai, alguma coisa se perdeu no caminho. E eu comecei a pensar: será que eu perdi meu filho? No dia seguinte, passei quase 1 hora no banco. Conversei com uma moça simpática que disse que não podia me passar certos dados porque havia uma procuração ativa. Perguntei em nome de quem. Ela olhou a tela, desconfortável, e respondeu: Roberto. Na hora, disfarcei. Disse que estava tudo certo. Saí andando devagar com o coração pesado. A rua parecia mais cinza. A aposentadoria, minha segurança, estava nas mãos de quem dizia que era só para me ajudar. Cheguei em casa e fui até o armário de remédios. Peguei o frasco da pressão, mas antes de tomar, fiquei parado olhando meu reflexo no espelho do corredor. Era eu ali, mas não era. Era um velho que se esforçava para não ser enganado, que lutava para manter a dignidade. E ali, parado com a mão trêmula, percebi. Eu estava começando a entender o que tinham feito comigo. Mas ainda não sabia a metade. Desde aquele dia no banco, eu comecei a reparar nas coisas com outros olhos. Não era mais só a conta que parecia estranha. Era a forma como ele falava comigo. A maneira como evitava certos assuntos. Antes, quando ele vinha aqui, falava do trabalho com entusiasmo. Dos planos de comprar um apartamento maior, de mudar de carro, de fazer uma viagem com a esposa. Agora, quando eu perguntava qualquer coisa, ele desconversava. Mudava de assunto, dizia que estava com a cabeça cheia, sem tempo para nada. O jeito dele falar parecia pesado, como se estivesse escondendo algo, mas não quisesse mostrar. E essa mudança começou a me incomodar mais do que qualquer número no extrato. Uma tarde fui ao mercadinho da rua de baixo comprar arroz. O rapaz do caixa, novo, simpático, puxou o papo e disse que o filho da vizinha tinha acabado de começar a trabalhar no banco também. Tá lá no mesmo setor que o seu filho, né, seu Benê? Fiz que sim com a cabeça, sem dar muitos detalhes. Aí ele soltou: O pessoal comenta que aquele setor mexe com dinheiro grande, gente que sabe usar as brechas do sistema, entende? Ele falou rindo, como quem conta fofoca sem maldade, mas aquilo me deu um arrepio. Brechas do sistema. Aquela expressão ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Voltei para casa com o saco de arroz numa mão e o pensamento longe. Lourdes teria dito que era exagero meu,
que gente fala demais, que é melhor não se meter. Mas Lourdes também dizia que pai tem instinto, que quando o coração aperta sem motivo, é porque motivo tem. E aquele aperto estava virando rotina. Em casa, sentei na poltrona e liguei a televisão, mas não prestei atenção em nada. O controle remoto ficou parado no meu colo. Meu olho, no canto da sala, fixado naquela estante onde ficam as pastas. Documentos, comprovantes, contratos antigos. De repente, tive vontade de revirar tudo. Abri a pasta azul, onde costumo guardar as coisas do banco. Tinha ali um comprovante da aposentadoria, extratos do ano passado e um recibo de movimentação recente, que eu não lembrava de ter pedido. Olhei com mais cuidado. O nome do banco era o mesmo, mas o número da conta estava diferente. Era um número que nunca tinha visto antes, com final 713, e a minha sempre terminou em 089. Aquilo me deixou gelado. Fiquei tentando lembrar se ele tinha comentado sobre a abertura de nova conta. Nada. Nenhuma lembrança. Peguei o telefone para ligar, mas parei. Não queria parecer desconfiado. Ainda não. Algo me dizia que era melhor observar mais antes de fazer qualquer movimento. Nos dias seguintes comecei a agir diferente. Anotei tudo. Passei a tirar foto dos comprovantes. Guardei até os papéis que vinham junto com os boletos. Comecei a fazer perguntas sutis para o Roberto quando ele ligava. Filho, lembra qual é o número da conta nova que você abriu para mim? Ou, aquele rendimento que você falou, já começou a aparecer? As respostas dele eram sempre vagas. E pior, pareciam decoradas. Era como se ele já soubesse o que eu ia perguntar. E aí eu entendi. Ele estava me manipulando, me conduzindo nas respostas, para eu não fuçar demais, para eu continuar calado, como se fosse um favor ele cuidar das minhas coisas. Naquela semana, o Roberto apareceu. Disse que estava com saudade. Trouxe uma caixa de bombons e um livro sobre envelhecimento saudável. Sentou na varanda comigo, perguntou da minha saúde, fez piadas sobre a velhice, como se fosse conversa leve, mas que escondia uma pontinha de deboche. Em certo momento disse: pai, o senhor devia relaxar mais. Aproveitar a aposentadoria. Não precisa se preocupar com dinheiro. Tá tudo sob controle. Ele disse isso olhando para o horizonte sem encarar meu rosto. E ali, eu percebi. Ele estava tentando me distrair, me entreter. Como quem distrai uma criança enquanto esconde um doce no bolso. A diferença é que eu não era mais criança. E já não me sentia em paz com aquele teatrinho. À noite, fui até a cozinha fazer um café e reparei numa coisa simples. O cheiro do gás estava forte. Como se o registro tivesse ficado aberto por descuido. Fechei na hora, com um nó na garganta. Porque naquele momento, tive um pensamento terrível. E se ele tivesse feito isso? E se, na ânsia de se livrar de mim? Não. Eu cortei o pensamento. Me senti culpado por cogitar aquilo. Mas o que assusta não é o pensamento. É o fato de ele parecer possível. Quando o amor vira desconfiança, a gente começa a ver monstros em todos os cantos da casa. E isso, para um pai, é como morrer devagar. Fui dormir com o cheiro do gás ainda na memória. E naquela madrugada, tive outro sonho com a Lourdes. Dessa vez, ela estava em pé, na porta do quarto. Não disse nada. Só olhou. Um olhar que eu conhecia. De alerta, de dor, de aviso. Acordei suado, coração disparado. Levantei, fui até o espelho do banheiro, olhei para mim mesmo e disse em voz alta: tá acontecendo alguma coisa. E a partir dali, entendi que eu não podia mais fingir que era só impressão. Era real. Algo estava errado, muito errado, e eu ia descobrir, mesmo que doesse, mesmo que confirmasse o que nenhum pai quer confirmar. Naquela manhã, o café teve outro gosto. Não era o pó diferente, nem a água mal fervida. Era o gosto do que a gente sente quando perde a inocência. Quando a dúvida já não é mais um sussurro lá no fundo, mas uma voz firme, falando no ouvido. Abre o olho, Benê. Tá tudo na tua frente. Sentei à mesa como sempre faço, mas a mão tremia um pouco mais. Peguei a caneta e abri um caderno antigo da Lourdes, que ficava na gaveta do armário. Anotações de receita de bolo, listas de feira.
Passei algumas folhas e comecei a usar o caderno para outra coisa. Registrar tudo. Não para denunciar ninguém. Ainda não. Mas para entender. Porque o que começou como uma sensação ruim agora precisava virar fatos. E o primeiro passo era esse: escrever. Anotei os dias em que o Roberto me ligou, as frases que usou, os recibos que começaram a sumir, o número estranho da conta, a visita repentina com bombons, tudo. E quanto mais eu escrevia, mais o quebra-cabeça ganhava forma. Era como se o silêncio dele estivesse cheio de palavras escondidas. Comecei a perceber que tinha uma sequência. Ele sempre me ligava depois de uma movimentação bancária. Sempre aparecia quando algum vencimento importante se aproximava. E sempre evitava falar de valores exatos. Tá tudo em ordem, pai. Era o que ele dizia. Mas não estava. E eu sabia. No fim da tarde, vesti uma camisa mais arrumada, calcei os sapatos antigos de couro e fui até a agência bancária. Não a da esquina, aquela onde ele trabalhava, mas uma unidade em outro bairro, onde ninguém me conhecia. Queria informações como qualquer outro cliente, sem meu sobrenome denunciando. Fui atendido por uma moça nova, muito educada. Disse que precisava conferir algumas movimentações da minha conta. Ela digitou no computador, pediu meu CPF, imprimiu um extrato completo e entregou. Agradeci. Saí dali com o coração acelerado. Quando sentei no banco da praça para olhar os papéis, a confirmação veio de vez. Transferências recorrentes. 3, 4 por mês. Valores diferentes, mas sempre para um mesmo número de conta, aquela terminada em 71,3, totalizando mais de R$100 mil em menos de 4 meses. Olhei para a folha e senti um calor subir pelo peito. Aquilo não era gestão de rendimentos, era desvio, roubo, feito com minha assinatura, minha confiança, minha ingenuidade de pai que só queria acreditar. E o pior, ele fez isso me olhando nos olhos, sentando à minha mesa, comendo do meu pão, dizendo que era por amor, por cuidado. Voltei para casa devagar. O corpo pesava, a cabeça latejava. A cada passo, lembrava de uma cena antiga, do Roberto pequeno, voltando da escola com a blusa suja de tinta, da vez em que caiu da bicicleta e chorou até dormir no meu colo, do dia da formatura, quando ele me abraçou e disse: "Pai, isso aqui é nosso." Eu acreditava que era. Acreditei por muito tempo. Mas agora, aquele nosso tinha se tornado dele. Ele havia me tirado tudo, não só o dinheiro, mas a memória boa que eu tinha dele. Porque quando um filho te trai, até o passado dói diferente. Em casa, sentei no sofá e deixei o extrato em cima da mesa. Olhei para ele por quase meia hora sem tocar, quase como se fosse uma arma, porque era. Uma arma contra o que restava da imagem que eu tinha do meu próprio filho. Pensei em ligar para ele na hora, gritar, exigir explicação. Mas minha voz não saiu. Não ainda. Parte de mim ainda queria entender. Ainda queria ouvir da boca dele. A outra parte só queria ficar em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de tristeza, como quem acabou de perder alguém que ainda está vivo. Liguei a televisão para me distrair. Estava passando uma reportagem sobre golpes em idosos. Um senhor, de idade parecida com a minha, contava que o próprio neto tinha usado os cartões dele, que ele só descobriu quando o telefone tocou cobrando uma dívida que ele nunca fez. E naquele instante, senti uma coisa estranha, vergonha. Como se eu fosse o culpado, como se por ter confiado eu tivesse permitido aquilo acontecer. Mas logo entendi que isso era a armadilha da culpa. Eu não fiz nada errado. Eu amei. Eu confiei. E isso não é fraqueza. É ser pai. Levantei, fui até a cozinha, peguei um copo d'água. Ao abrir o armário, meus olhos bateram em algo que me derrubou por dentro. O porta-retrato da Lourdes, guardado há anos ali, desde o dia em que caiu e quebrei a moldura. Peguei com cuidado. O vidro já nem tinha mais. Era só a foto dela sorrindo no quintal, de avental florido e uma colher de pau na mão. Sentei com a foto no colo e falei em voz baixa: "Me perdoa, Lourdes. Eu confiei demais." E ali chorei. Pela primeira vez desde que tudo começou. Não era choro de raiva. Era luto. Luto por uma relação que morreu antes de mim. Por um filho que ainda respira, mas que já não vive em mim. Depois do choro,
Fiquei olhando para o teto da cozinha, lembrando das noites em que eu e a Lourdes ficávamos contando moedas. Fazíamos planos pequenos, mas com esperança. Um pedacinho de terra, uma casa de 3 cômodos, uma vida simples. E o mais importante, que o Roberto nunca precisasse passar pelo que a gente passou. E olha onde chegamos. Fizemos tudo por ele. E agora eu não sabia mais se ele faria qualquer coisa por mim. O que eu criei? Um homem ou um estranho bem vestido? Naquela noite, deitei na cama e fiquei encarando o teto por horas. Lourdes não estava ali. O filho que ela me deixou? Também não. Fiquei sozinho com o barulho da geladeira e o estalar do forro de madeira. Tudo estava em silêncio. Mas dentro de mim era guerra. E eu sabia que essa guerra estava só começando. E que dessa vez não bastava engolir, nem calar. Eu ia agir, mas sem pressa e sem perdão fácil. Naquela manhã, o céu amanheceu cinza, mas nem notei. Já não era o tempo que me afetava, era o tempo dentro de mim que parecia pesado. Vesti minha roupa devagar, como se estivesse me preparando para uma guerra que ninguém mais via. Mas era uma guerra silenciosa, porque depois de tudo o que descobri, não dava mais para voltar atrás. O Roberto tinha cruzado uma linha, e eu também, a linha entre confiar e agir. E mesmo que eu não soubesse ainda o que fazer com toda aquela dor, uma coisa eu sabia. Eu não ia fingir que nada aconteceu. Eu não ia engolir em seco. Aquela traição não ia virar mais um retrato guardado numa gaveta de memórias mal resolvidas. Sentei à mesa com o caderno aberto. O mesmo que a Lourdes usava para anotar receitas, agora era meu mapa de investigação. Cada página tinha um pedaço da minha ingenuidade perdida. O nome das contas, as datas das transferências, as frases dele, os olhares desviados. E embaixo de tudo isso, escrevi 3 palavras em letras grandes. Eu vi tudo. Como se eu estivesse dizendo isso para mim mesmo, para não esquecer. Porque uma parte de mim ainda queria pensar. Será que ele teve um motivo? Será que foi um mal-entendido? Mas não. Chega. Eu tinha visto o suficiente. Aos poucos, comecei a me lembrar de pequenas coisas. Conversas antigas, presentes que eu dei. Vezes em que ele pediu ajuda e eu estendi a mão sem pensar 2 vezes. Como o dia em que ele foi demitido da primeira empresa e passou 3 meses morando aqui em casa, comendo do meu prato, dizendo que era só uma fase. Eu vendi meu único carro naquela época para ajudar ele a pagar as dívidas do cartão. Disse para Lourdes que a gente pegava ônibus por um tempo. E ela, com aquele jeitinho manso, só respondeu: se for para ajudar o Roberto, a gente anda até a pé. Hoje, ela faria o mesmo? Fui até o quartinho dos fundos. Lá, numa caixa de papelão com cheiro de mofo, estavam os álbuns antigos. Fotos amareladas, algumas com cantos rasgados. Peguei uma delas. Eu e ele, sentados na beira do rio, pescando. O Roberto devia ter uns 8 anos. Tava sorrindo sem dente da frente. Eu segurava o peixe com uma cara orgulhosa. Senti um nó na garganta. Aquele sorriso ainda existia? Aquele menino foi embora quando? Voltei para o sofá com a foto nas mãos e deixei ali, do lado do extrato bancário. 2 pedaços do mesmo filho, o de antes e o de agora. E a distância entre eles parecia impossível de atravessar. Foi naquele momento que uma ideia começou a tomar forma. Eu não sabia ainda se era vingança, justiça ou só desabafo. Mas eu ia escrever tudo, cada detalhe. Um relato completo. Não para a internet, não para ninguém ver, mas para mim. Porque eu precisava colocar para fora antes que aquilo me consumisse. E também porque, se um dia eu decidisse fazer algo, judicialmente ou não, eu teria provas. Palavras viram provas quando estão no papel. E eu não queria mais viver de suposições. Queria me proteger. Pela primeira vez, comecei a pensar em mim. Os dias seguintes foram silenciosos. Não liguei para ele. E ele também não ligou. Era como se os 2 soubessem que alguma coisa tinha mudado, que a ponte entre nós estava rachada. E nesse silêncio, eu encontrei uma força que há muito tempo não sentia. Levantava cedo, tomava meu café, escrevia, revisava tudo.
Passei a ir à biblioteca do bairro conversar com um advogado aposentado que conheci lá. Um senhor simples que me ensinou como guardar comprovantes, como pedir extratos antigos, como formalizar uma denúncia sem alarde. Ele não sabia dos detalhes. Só disse que eu tinha sofrido um golpe. Eu só balançava a cabeça. Foi meu filho, pensei, mas não disse. Num desses dias, passei em frente à agência onde o Roberto trabalhava. Fiquei do outro lado da rua, parado, observando. Vi ele sair. Camisa social branca, pasta de couro na mão. Conversava com um rapaz mais novo, rindo. Aquilo me deu um aperto. Não pela elegância, mas pela frieza. Era como se ele tivesse seguido a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como se o que ele fez tivesse sido apenas um detalhe sem importância. E eu ali, com o coração esfarelado por dentro. Voltei para casa e sentei no banco do quintal. O mesmo banco onde a Lourdes ficava costurando enquanto eu lixava madeira. Fechei os olhos e tentei ouvir a voz dela. Não guarda isso dentro, Benê. O que não vira palavra vira doença. E ela estava certa. Eu estava ficando doente de silêncio. Mas não era hora de explodir. Era hora de preparar. Como quem planta, sem contar para ninguém. Mas sabe que uma hora a colheita vem. Eu ia fazer justiça. Mas não na gritaria. Ia ser do meu jeito. No fim daquela tarde, escrevi a última página do caderno com letras firmes. Ele não sabe com quem mexeu. Eu fui muito mais do que pai. Fui homem. E agora, vou ser justo. Na manhã seguinte, acordei com uma decisão batendo no peito. Não era pressa. Não era raiva. Era clareza. Eu tinha passado noites encarando o teto, revirando lembranças, chorando em silêncio, segurando um peso que ninguém via. Mas agora, aquele peso tinha virado foco. Eu sabia o que tinha que fazer. Não ia mais viver como se fosse o bobo da história. E mais importante, não ia dar o gosto a ele de achar que me enganou por completo. A primeira providência não era confronto. Era estratégia. E para isso, eu precisava usar a única vantagem que me restava. O tempo. Vesti uma camisa de botão azul claro, a mesma que a Lourdes dizia que me deixava com cara de quem sabe das coisas. Coloquei um sapato antigo que ainda guardava brilho e fui até o cofre onde guardava meus documentos antigos. Entre certidões e papéis de terra da época do sítio, retirei um envelope pardo com selos de um banco antigo, datado de mais de 20 anos atrás. Nele, estavam meus registros como acionista minoritário de um grupo financeiro, o mesmo que, anos depois, comprou a rede bancária onde o Roberto agora trabalhava. Aquilo foi herança de um tio distante, que deixou parte das ações para mim num processo demorado, e que eu nunca vendi porque nem entendia direito como funcionava. Mas agora, aquele papel poderia ser o ponto de virada. Fui até a sede administrativa do banco num bairro nobre da cidade. Um prédio alto, todo de vidro, com recepcionistas sorridentes e café gratuito na entrada. Me senti um peixe fora d'água. Mas entrei de cabeça erguida. Pedi para falar com alguém da ouvidoria interna. Mostrei meus documentos de acionista e disse com toda calma: quero relatar um comportamento grave de um funcionário, que também é meu filho. A moça arregalou os olhos, pediu 1 minuto e sumiu por alguns corredores. Voltei a me sentar e esperei. Uns 20 minutos depois, um senhor bem vestido, com o cabelo grisalho penteado para trás, veio me buscar. Senhor Benedicto, por aqui, por favor. Entramos numa sala com ar-condicionado forte demais e uma vista da cidade que mais parecia cenário de filme. Ele me ouviu com atenção. Não interrompeu. Quando mostrei o extrato, ele se inclinou na cadeira. Quando mencionei os acessos que o Roberto tinha à minha conta, ele mordeu o lábio. Quando disse que tudo tinha sido feito com meu CPF, mas sem meu consentimento claro, ele soltou um "entendo", que soou mais como alerta do que empatia. Por fim, ele fechou a pasta e disse: vamos apurar isso internamente, Sr. Benedicto. Pode confiar que não deixaremos esse caso passar. Eu não agradeci. Apenas levantei e disse: não quero punição, quero respeito, e quero que ele saiba que eu sei. Voltei para casa sem pressa. No caminho passei por uma banca de jornal, comprei um maço de envelopes e um caderno novo. Não era mais só um desabafo. Agora era um dossiê. Escrevi tudo em ordem cronológica.
Desde a primeira movimentação estranha até a ida ao banco. Colei comprovantes, escrevi observações à mão, até deixei espaços em branco para acrescentar novas provas, se fosse o caso. Não queria depender da memória. Queria ter tudo à mão. Se a justiça dele falhasse, eu faria a minha. Alguns dias se passaram sem contato. Eu sabia que algo já tinha chegado até ele. A postura muda, o silêncio mais pesado. Mas ainda assim, nada de ligação, nada de justificativa. E foi aí que me dei conta de que talvez ele estivesse contando com minha covardia. Achava que eu ia fingir, como sempre fiz, que eu ia preferir a paz à verdade, que no fim eu cederia. Mas ele esqueceu que a Lourdes já não estava aqui, e que sem ela eu não tinha mais a quem proteger além de mim mesmo. Numa tarde fria, fui até a igreja do bairro. Não para rezar, não dessa vez. Fui sentar no banco de madeira onde eu e a Lourdes costumávamos ficar, no canto esquerdo, perto da janela. Levei comigo a foto antiga dela. Fiquei olhando para aquele sorriso e me perguntei: você teria feito diferente, minha velha? Talvez sim, talvez não. Mas eu tinha certeza de que ela não aceitaria me ver humilhado daquele jeito. Ela sempre dizia que amar um filho não era passar pano, era mostrar o certo. E o certo agora era mostrar a ele que eu não era mais o velho ingênuo que ele achava que podia manipular. Ao voltar para casa, encontrei um envelope no portão. Nenhum nome. Só meu endereço escrito à mão. Dentro, uma folha com caligrafia conhecida. Era do Roberto. Um pedido de desculpas. Vazio. Dizia que não tinha sido intencional, que estava passando por dificuldades, que em breve tudo seria resolvido. Fechei o envelope e joguei na gaveta. Não era hora de respostas vazias. Era hora de ações. Não devolvia o que ele tirou com palavras. Nem apagava o que eu vi. Naquela noite, escrevi mais uma página no caderno. Ele tentou me fazer de tolo. Mas quem joga com o tempo esquece que o velho já viu esse jogo inteiro, e de olhos fechados. Aquela manhã parecia igual a todas as outras. O mesmo barulho do caminhão do lixo, o café coado na hora, o som da vizinha lavando o quintal. Mas havia um silêncio diferente dentro de mim. Era como se, depois de tantos dias escrevendo, revivendo e planejando, eu estivesse entrando num território novo, aquele onde o passado e o presente se encontram de um jeito desconfortável. Estava com a cabeça baixa, rabiscando uma folha do caderno, quando ouvi o interfone tocar. Raramente tocava. Levantei devagar, atendi. Seu Benedicto, aqui é a Fernanda. Eu sou esposa do Roberto. Por um segundo minha mão gelou. Ele está bem? Perguntei seco. Ele não sabe que eu tô aqui. Posso subir? Respirei fundo. Pode. Minutos depois, a porta se abriu e ela entrou com um semblante abatido, olhos fundos, cabelo preso às pressas. Diferente da moça sorridente que eu via nas poucas fotos que o Roberto me mandava no celular. Ela entrou e ficou em pé como se não soubesse onde colocar o corpo. Desculpa vir assim, sem avisar. Eu sei que o senhor deve me odiar também. Fiz um gesto para ela sentar. Fala, tô ouvindo. E ela falou, por quase 1 hora. Me contou coisas que eu jamais imaginaria. Que o Roberto estava com dívidas enormes, que tinha feito investimentos errados, que estava sendo pressionado por agiotas, que começou a movimentar minha conta com a promessa de repor tudo antes que eu percebesse. Que o medo virou rotina e a culpa, um fardo que ele escondia com piadas e presentes. Me contou que ele chorava à noite, escondido no banheiro, que dizia que não teve escolha. Que um gerente antigo do banco o incentivou a fazer isso, dizendo que ninguém perceberia. E que, ao tentar sair, ameaçaram envolver a família dele. Sentei em silêncio por um tempo. Cada frase dela caía como pedra na minha memória. Aquilo não justificava o que ele fez, nem de longe, mas dava um nome novo ao que eu só via como traição. Ele estava desesperado. E desesperado, fez o pior. Passou por cima de quem mais confiava nele. Ainda assim, continuei em silêncio. Ela, com os olhos marejados, estendeu um envelope com alguns papéis. Esses são comprovantes. Ele começou a devolver em pequenas quantias,
em contas que eu abri no meu nome. Ele não queria mais usar a sua. Disse que já tinha feito estrago demais. Peguei os papéis, olhei, mas não disse nada. Ela levantou, ajeitou a bolsa e antes de sair falou: "Ele tem vergonha de te procurar, mas todo dia fala seu nome. Se o senhor puder, mesmo que não agora, um dia." Fechei a porta. Sentei no sofá e chorei de novo, mas dessa vez foi diferente. Era um choro confuso, cheio de camadas, raiva, decepção, tristeza e um novo elemento, pena. Pela primeira vez, senti pena do meu próprio filho. O dia amanheceu abafado. Nem o vento das frestas parecia dar conta daquele calor estranho que vinha de fora e de dentro. Eu estava na cozinha mexendo o café no fogão quando escutei a campainha tocar. Primeiro achei que fosse engano. Ninguém aparecia aqui sem avisar fazia tempo. Mas quando olhei pela janela da sala, lá estava ele, Roberto, de camisa simples, barba por fazer, segurando uma sacola de mercado. Por um segundo, achei que fosse miragem. Mas não. Era ele mesmo, parado ali como se estivesse à espera de um julgamento. Abri a porta devagar. Nossos olhos se encontraram, e por um instante, nem passado, nem presente. Só o silêncio. "Pai, trouxe umas coisas. Posso entrar?" Fiz que sim com a cabeça, mas sem um sorriso. Apenas deixei a porta aberta. Ele entrou como quem pisa em terreno minado. Depositou a sacola em cima da mesa, tirou algumas frutas, pães, 2 pacotes de café. Lembrei do que o senhor gosta. Fiquei em pé, ao lado, observando tudo. Não era o gesto que me comovia. Era o motivo por trás dele. O que será que tinha vindo buscar? Sentei. Ele também. Ficamos os dois em silêncio, olhando para a mesa, como se ela pudesse traduzir aquilo que as palavras não davam conta. Até que ele começou a falar. "Pai, eu sei que errei. Sei que te machuquei de um jeito que talvez nem eu consiga consertar. Mas eu tô tentando. A Fernanda te contou, né? Eu pedi para ela vir." Balancei a cabeça, afirmando. Ela contou. Contou o que você não teve coragem de me dizer. Ele abaixou os olhos, envergonhado. Eu não soube como. Eu me afundei num negócio que nem eu entendia mais. Quando percebi, já tinha ido longe demais. "Você sabia o que fazia?" Respondi. Minha voz saiu mais dura do que eu esperava. "Sabia que era meu dinheiro. Sabia que eu confiava em você." Ele assentiu, com lágrimas represadas. Eu sabia, mas me sentia encurralado. Tentei voltar atrás, mas cada vez que tentava, era tarde. Eu tinha vergonha de te encarar. Fiz silêncio de novo. Olhei bem nos olhos dele. "Vergonha você devia ter antes de fazer, não depois." Ele chorou, não com escândalo, mas daquele choro contido, de quem sente, mas sabe que o estrago já foi feito. Tirou um envelope da mochila, colocou sobre a mesa. "Aqui tem mais uma parte do que eu tirei. Tô depositando sempre que recebo. Pode conferir." Peguei o envelope, abri, alguns comprovantes de transferência. Dinheiro voltando, aos poucos. Mas o que eu perdi não era só cifra. Era o respeito. Era a imagem que eu levei uma vida para construir. Dinheiro se recupera, confiança, às vezes não. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. "Eu sei, mas eu precisava te ver. Nem que fosse para ouvir isso da sua boca. Eu mereço." Me levantei, caminhei até o canto da sala onde ficava o retrato da Lourdes. "Você lembra dela te esperando na varanda quando você chegava tarde?" Ela me dizia. "Ele é bom, só tá perdido." Ele ficou em silêncio. "Pois então, Roberto, você continua perdido. Só que agora é você quem tem que se encontrar. Eu não posso fazer mais por você." Ele assentiu. Levantou-se devagar. Pegou a mochila, olhou para mim. "Posso te abraçar?" Respirei fundo. Não sabia se devia, mas meu corpo agiu antes da minha mente. Abracei. Mas o abraço não trouxe paz. Só mais peso. Era como um retorno sem volta. Uma tentativa de cura sem anestesia. Ele foi embora logo depois, sem dizer mais nada. Fiquei ali, na porta, vendo ele se afastar. Um homem quebrado. E eu, um pai despedaçado. Naquela noite, escrevi no caderno.
Ele voltou, mas a parte que mais doeu ficou aqui. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas não em paz. Era um silêncio áspero, daqueles que batem no ouvido e não deixam pensar em outra coisa. Toda vez que eu passava pela mesa da sala, onde o Roberto tinha deixado o envelope com os comprovantes, sentia uma fisgada no estômago, como se cada centavo devolvido me lembrasse de tudo o que foi arrancado sem aviso. E por mais que ele tivesse voltado, por mais que tivesse chorado, por mais que tivesse me abraçado, o que foi quebrado não se cola com presença. Leva tempo, leva verdade e leva atitudes que ainda não vi. Voltei a escrever no meu caderno, não como desabafo, mas como registro. Comecei a anotar tudo. Datas, valores, comportamentos, lembranças. Era como se eu estivesse montando uma linha do tempo. Não só do que aconteceu, mas do que ficou em mim. E nesse processo, voltei a coisas antigas. Cartas da Lourdes, fotos do Roberto pequeno, um bilhete que ele me deixou aos 9 anos, com a letra toda torta. Pai, você é meu herói. Aquilo me desmontou. Como é que um filho que me via como herói um dia decidiu me roubar? Será que fui eu que errei o caminho, ou ele que se perdeu do mapa? Um domingo depois ele me ligou. Primeira vez desde a visita. A voz ainda era baixa. Pai, posso passar aí? Disse que não, que precisava de tempo. E era verdade. Não era birra, nem punição, era só o espaço necessário para que o que foi dito virasse ação. Ele respeitou. Tudo bem, eu entendo. E desligou. Fiquei com o telefone na mão por um tempo. Não por arrependimento, mas por espanto. Ele estava finalmente começando a me ouvir. Tarde, mas ouvindo. Na segunda-feira fui ao banco. Queria atualizar os dados da minha conta, garantir que tudo estivesse seguro. A atendente me reconheceu. O senhor é pai do Roberto, né? Ele pediu demissão. Arregalei os olhos. Como assim? Saiu semana passada. Disse que ia tentar recomeçar fora do país. Voltei para casa com um misto de sentimentos. Raiva por ele ter fugido sem falar comigo. Alívio por ele talvez estar tentando algo novo. E tristeza por ter que saber da vida do meu filho por terceiros. Naquela noite, tive um sonho com a Lourdes. Ela estava sentada na varanda, costurando. Eu aparecia ao lado dela e dizia, ele foi embora. Ela olhava para mim e dizia, às vezes, para se encontrar, é preciso se perder longe. Acordei com o rosto molhado. E uma pergunta ecoando na mente. Será que o perdão não era para ele, mas para mim? Abri o caderno e escrevi. Perdoar não é dizer que está tudo bem. É parar de sangrar por dentro. Mas mesmo assim, eu ainda sangrava. Meses se passaram desde a última carta. O verão se foi. O outono chegou trazendo consigo aquele cheiro de folhas secas e lembranças que ainda doem. A casa estava silenciosa, como sempre. Mas eu já não ouvia esse silêncio do mesmo jeito. Antes, ele me incomodava. Agora, era como um velho conhecido. Levantei cedo naquele dia, ajeitei a gola da camisa e fui até o quintal varrer as folhas. Era aniversário da Lourdes. Toda vez que essa data chegava, eu fazia a mesma coisa. Sentava no banco da varanda e conversava com ela em pensamento. Ele não voltou, minha velha. Mas acho que de algum jeito ele reencontrou alguma parte dele. Enquanto varria, o carteiro passou. Entregou um envelope pardo, sem remetente. Achei que fosse mais uma propaganda, mas abri. Dentro, só havia uma folha e um comprovante. Uma transferência bancária, alta. Muito mais do que eu imaginava que ele conseguiria juntar tão rápido. E um bilhete curto. Tô pagando o que devo. O resto, só o tempo. Sentei. Olhei o papel por um longo tempo. Não chorei, nem sorri. Apenas fechei os olhos e respirei fundo. Não era só o dinheiro que ele estava devolvendo. Era um gesto de responsabilidade. Uma resposta silenciosa. Um pedido de perdão sem palavras. E por incrível que pareça, foi ali, com aquele bilhete na mão, que eu percebi. O perdão não é sobre o outro merecer. É sobre a gente não carregar mais o peso sozinho. Peguei o caderno, aquele onde venho escrevendo desde o dia em que descobri o que ele tinha feito. Abri na última página e escrevi. Hoje,
Eu escolhi não esquecer, mas decidi seguir. O que ele tirou, ele nunca mais vai ter de mim. Mas o que ele deixou, talvez ainda floresça em algum canto que nem ele sabe que existe. Fechei o caderno. Fui até a gaveta onde guardava coisas importantes e coloquei o envelope junto com as fotos da infância dele, entre uma lembrança boa e uma dívida paga. Naquela tarde, saí de casa e caminhei até a pracinha. Sentei no banco de sempre. Fechei os olhos, senti o vento no rosto e pensei na única coisa que Lourdes sempre me dizia quando o coração pesava. Não é preciso esquecer para seguir, mas é preciso soltar. E ali, sem precisar dizer, eu soube. Tinha soltado. Não porque não doía mais, mas porque a dor já não mandava em mim. Se essa história te tocou, comenta aí se algo parecido já aconteceu contigo, ou com alguém da sua família. Alguém precisa ouvir isso. Compartilha com quem carrega uma dor parecida e segue o canal, se quiser continuar ouvindo histórias de vida que não foram contos de fadas, mas viraram lição.